A paz, meus irmãos. Hoje eu vou dar continuidade a alguns testemunhos, né, que eu falei nos vídeos anteriores de como foi que eu fui chamada por nosso Deus para conhecê-lo mais, né? Então, dando continuidade, aí vem a história do batismo. Gente, tudo isso que eu estou contando é para honra e glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado, para que todo mundo perceba que as pessoas, tudo tem tempo determinado, que não é pela nossa força nem pelo nosso braço que a gente vai trazer alguém para Deus, tá? Então, estou contando para que vocês entendam isso. Deus tem propósito, tem planos para todo mundo. Infelizmente, tem pessoas que não vão aceitar. Deus tem conhecimento disso, mas Ele dá a oportunidade para todo mundo, tá? Então, dando continuidade, né, depois que nós vimos, né, e decidimos qual igreja que iríamos frequentar, e o meu marido e o meu filho decidiram que talvez uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses que iríamos, né, eu dei continuidade nos vídeos deste pastor, para estar assistindo, estar compreendendo, né, o nome desse pastor, se alguém tiver curiosidade, ele fala sobre arrebatamento, fim dos tempos, o nome dele é Tiago Voltz, tá? É legal, são vídeos longos, tá? Você tem que ter paciência para escutar, que é vídeo de 2, 3 horas, vídeos longos. E ele pega as situações que estão acontecendo hoje para poder dizer, né, o porquê que são sinais, né? Ele tem visões e essas visões acontecem. Ele fala muita coisa com antecedência e depois acontece. Tá, continuando. Então, dando continuidade ao meu estudo com este pastor, e ele era próximo, sabe? Descobri que ele era aqui umas 2 horas, mais ou menos umas 2 horas da cidade que eu moro. E eu escutando sobre batismo nas águas. Aí eu fiquei pensando, nossa, então a gente tem que batizar nas águas mesmo? E eu fiquei olhando para aquilo tudo e tentando entender, né? Aí eu comentei com meu marido, aí meu marido, imagina, a gente não aceitar Jesus, falar que eu quero Jesus, por que eu tenho que entrar na água, né? Aí eu falei, meu marido, eu vou tentar entender. Aí eu te explico, né? Se houver um respaldo bíblico para isso, eu te explico. E então, nessas aulas deste pastor, ele me mostrou na Bíblia, né? Próprio Jesus Cristo se batizando nas águas, né? Mostrando que a gente tem que seguir os exemplos dele, tudo tem um motivo, que a gente aceita Jesus no coração, mas a gente tem que confessar com os nossos lábios diante de outras pessoas, que entrar nas águas, né, seria o simbolismo de renascimento, uma nova criatura, né? Então, você entra nas águas, a sua iniquidade, os seus pecados passados ficam para trás, você levanta, você é uma nova criatura. Então, eu fui entendendo aquilo, sabe? E tentei passar isso pro meu marido, pro meu filho. Então, aí, legal. Aí eles entenderam tudo. E eu lembro que isso foi em janeiro, né? Aí eu fui falando com eles, tudo. Daí eles também estavam querendo meio que entender. Resolvemos ir no outro domingo, na igreja. E eles, eu vou dizer, eu acho que eles ficaram mais encantados com os louvores, que os louvores eram muito bons, sabe? Então eles resolveram ir, participar. E acabou indo, sabe? Eu chegava no domingo e falava, vamos? Eles, vamos, sabe? Assim, sem eles perceber, já estavam indo, já todo domingo. Sem eu precisar forçar, sem eu precisar brigar. Quando estava chegando próximo, assim, falava, e aí, gente, o que vocês acham? Vamos nesse domingo? Tinha domingos que falhavam tudo, mas eu não forçava e tudo mais, e a gente começou a ir. E eu aprendendo sobre o batismo, aí eu resolvi querer me batizar. E lembro que este pastor, como era 2 horas de proximidade, eu queria me batizar com ele. Por quê? Porque as igrejas, elas possuem muita religiosidade. Para você batizar nas águas, você tem que fazer um curso de 1 ano, sabe? Umas coisas assim que eu não entendia. E eu estudando a Bíblia com esse pastor, eu não via isso na Bíblia, que a gente tinha que estudar 1 ano. Que eu via igual quando o diácono, né, o Felipe, encontrou, né, com aquele homem no meio do caminho, e aquele homem estava lendo Isaías, né, e ele pegou e falou, aí esse homem, quando entendeu, né, o Felipe explicou para ele, aí ele perguntou, tá, o que me impede de ser batizado? Ele, nada, você quer ser batizado agora, se você aceitou Jesus como teu salvador, você é batizado agora, e aí foram, e a hora que acharam uma água e batizaram. Então eu vi aquilo na Bíblia, que eu não precisava de um curso de 1 ano. E esse pastor Tiago Voltz pregava isso também.
ele falava assim, às vezes esse monte de cursos, esse monte de frescura, às vezes afastava até as pessoas. E que na própria Bíblia fala, se você aceitou Jesus Cristo de verdade, você tem direito de já ser batizado. Então eu quis ser batizada por ele. E ele, em fevereiro ele ia fazer o batismo. Só que aconteceu tantas coisas que eu não consegui. Eu fiquei até bem chateada mesmo, porque eu queria ir. E foi interessante que quando eu não consegui ir, aí o Espírito Santo falou assim para mim, é porque você não vai sozinha. Você vai levar mais gente contigo para o batismo. Então eu fiquei assim contente, porque a princípio ainda o meu filho, meu marido, não iam ser batizados, eles não queriam. E a minha mãe já era batizada e tinha o meu pai. Aí eu queria também que o meu pai fosse batizado. Só que o meu pai era muito complicado, né? Um senhor de praticamente 70 anos, quase 70 anos, e viveu sempre fora da igreja, sabe? Tinha o meu pensamento que se eu não sou mal, não sei o quê, né? Para que eu preciso de igreja? Eu sozinho, eu sigo a Cristo, acabou. E só que ele não acreditava muito, não, sabe? Sabia que existia Deus, mas pronto, acabou, não queria saber de mais nada. E eu tentei começar a falar com ele a respeito, sabe? Tentei, pela minha força, pelo meu braço, né? Óbvio. Quando a gente é convertido no início, a gente quer que todo mundo aceite Jesus Cristo, a gente quer que todo mundo seja salvo, então aí você quer, pela força, tentar convencer. Eu fiz essa burrada. E eu fui um final de semana, falei, e nada. Aí chegou uma outra vez, sabe, um outro dia, eu tentei falar de novo. Aí pensa uma pessoa que deu risada. Mas deu risada. Mas aquilo mexeu comigo, gente. Mas aquilo me incomodou tanto de ver que ele estava dando risada. Eu não sabia nem se eu estava ofendida por mim, porque eu falei e ele deu risada, ou se eu estava ofendida porque ele deu risada das coisas de Deus. Então eu fiquei assim tão atribulada que eu cheguei em casa. Gente, na mesma hora eu orei e falei assim para Deus: Senhor, dá um jeito no meu pai. Não sei o que o senhor vai fazer, mas chacoalha, faz alguma coisa para que esse homem acorde para a vida, mas uma coisa forte. Gente, para que eu fui falar isso? Tá, sei que passada, a gente tem que prestar atenção, tá? No que a gente ora, no que a gente pede. A gente tem que prestar atenção muito nisso. Sei que me passou, gente, 2 semanas. Chegou, minha mãe ligou para mim e falou: Cris, aconteceu um negócio muito sério. O que foi? Aí ela me contou, né? Como é coisa particular deles, eu não posso expor aqui, mas... Aí ela me contou, eu fiquei assim, nossa. Aí eles vieram para casa nervosos, porque ele precisava de um auxílio. Aí tivemos que contar para meu filho também, para incluir meu filho para ajudar. Não sei o quê, e a gente conversando tudo, arrumou uma solução, tá? Resolvemos um problema. Gente, mas daqui a pouco assim veio, sabe? Aquele entendimento. Você não pediu? Você não pediu que era para chacoalhar a vida dele, para mostrar o poder, não sei o quê? Gente, eu caí na risada. O assunto era sério. O que aconteceu naquele momento era sério. Mas eu caí na gargalhada. E ria. Aí daqui a pouco meu pai olhou assim, e a minha mãe: aconteceu? Aí eu peguei e falei. Eu fui assim, na cara de pau, falei: não, eu pedi isso para Deus. Olha só, rapidinho, né? Meu pai arregalou o olho. Ficou bravo. Ou seja, ele acreditou. Como é que pode? Não sei o que. Ficou bravo comigo. Mas no final das contas resolvemos o problema. Eles tiveram uns prejuízos, mas resolveu o problema todo, foram embora para casa. Não passou tempo nenhum, acho que alguns dias, a minha mãe me ligou, falou: Cris, seu pai ficou abalado. Ele tá querendo se batizar. Eu, o quê? Ele tá querendo se batizar. E aí, e antes disso, sabe, gente, de tudo isso, Deus tinha falado para mim para eu comprar uma Bíblia para cada um. Então eu comprei uma Bíblia para o meu marido, comprei uma Bíblia para o meu filho e comprei uma Bíblia para o meu pai. E veio isso, e meu pai ficou abalado, tudo. Aí ele falou: eu quero me batizar. E o próximo batismo que esse pastor Tiago ia fazer ia ser só em maio. Aí eu fiquei contente, falei: nossa, Senhor, o Senhor me alertou que eu perdi o dia do batismo em fevereiro porque eu ia levar mais gente comigo, né? E aí nessa, o meu marido também. Não, depois de toda, sabe, explicação, não, também quero me batizar. Então aquilo me deu uma alegria.
Aí o meu filho foi batizado depois, gente, depois disso, ainda não foi ainda em maio, ele foi em setembro, ele foi batizado. Mas assim, mas nesse batismo onde eu fui, o meu marido e o meu pai foram batizados. E pasmem vocês, o meu pai começou a ler a Bíblia. E no dia do batismo, ele chorava. Ele chorou. Eu chorei, porque a gente sentia a presença de Deus naquele momento. Foi assim, uma coisa mágica, sabe? Foi tão incrível, a gente fez filmagem, tudo. E depois o meu pai veio falando que estava lendo a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia. E ele disse assim que ele estava lendo a Bíblia e quando ele começava a ler, né, ele começou com Mateus, ele começou a ler e aquilo estava assim tocando ele de um jeito que ele chorava. Ele falou assim, nossa, quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu choro. Eu começo a chorar e começo a perceber a realidade daquilo. Sabe, gente, ele começou a ter o entendimento da importância de Cristo na vida dele. Que Cristo veio por ele, que Cristo veio por todos. Cristo veio para todos, pelos bons, pelos maus, para que todo mundo tivesse a oportunidade de salvação. Então, por um homem, todos nós caímos, que foi por causa de Adão. Mas por um, todos nós podemos ser salvos. Basta querer conhecer Senhor Jesus, buscá-lo. Então, gente, vocês viram, não foi pela força nem pela violência, foi o Espírito Santo, apesar da minha boca grande ter feito aquela oração, apesar que hoje eu também não sei se eu não tivesse feito aquela oração para chacoalhar o mundo do meu pai, se hoje ele teria se convertido, porque foi coisa tão grande que aconteceu, o susto dele foi tão grande, ele percebeu a mão de Deus naquilo ali, aquele chacoalhão, entendeu? E aí ele resolveu buscar, resolveu ler, resolveu se batizar, e ele começou a sentir que aquelas palavras eram direcionadas para ele. Então, foi incrível, gente, foi incrível. Às vezes, Deus até permite que a gente faça esses ímpetos até para aprendizado nosso, né? Hoje eu penso mais quando eu vou orar, penso mais no que eu vou pedir. Tem o pastor, né, que eu sou membro da igreja dele, ele já explicou uma vez da importância e do poder das palavras, que teve um caso, né, de uma pessoa da igreja dele, tá sofrendo enfermidades, né, e ele tem muito discernimento do Espírito, e Deus revelou para ele que tudo aquilo que aquela pessoa estava sofrendo era porque uma outra pessoa tinha feito um trabalho, né, um ritual para essa pessoa, e o demônio estava ali no corpo daquela pessoa por causa disso. Ele ficou tão revoltado, que ele, na mesma hora, ele falou assim, sai do corpo dela agora e volte para quem te mandou. E ele viu que realmente aconteceu, e aquela pessoa sofreu tanto, recebeu de volta, sabe? Aquela pessoa que mandou o demônio para uma pessoa da igreja dele, recebeu aquele demônio de volta para o corpo dela, e aquela pessoa sofreu muito, teve muito sofrimento. Então ele mesmo fala que ele teve um arrependimento. Então eu acho que essas coisas, às vezes Deus permite a gente, às vezes, fazer para aprendizado. Então eu aprendi por conta própria o poder das palavras, o poder da oração, a forma que você faz a oração, tudo isso influencia. Então hoje eu presto mais atenção, eu tomo mais cuidado. Ainda escutei o testemunho desse pastor. Então a gente tem que se policiar do quão importante e poderoso é as palavras, para que a gente não faça algo que possa se arrepender depois. O que eu fiz, na verdade, trouxe um prejuízo? Trouxe, mas trouxe a alma do meu pai para Cristo, a vida do meu pai para Cristo. Então, me arrependi? Não, mas me serviu de alerta. Um alerta muito grande para que eu preste atenção com as minhas palavras, para que eu jamais fale aquilo no ímpeto, aquilo na raiva. Então, se eu estiver com raiva, porque nós somos humanos, nós vamos ter raiva, nós vamos ter ira, que a gente não pode colocar o sol em cima dessa ira nossa. Então, vai ter momentos que a gente vai estar desta forma. Então, eu não falar. Tentar segurar a boca, segurar a minha língua nesses momentos para que eu não fale aquilo que não se deva falar, para que eu não tenha arrependimento futuro. Então isso serviu de alerta e de lição para isso. Então eu espero que isso também sirva para vocês.
como um testemunho que diga a vocês: tome cuidado com o que vocês orem, tome cuidado com o que vocês falam, porque a palavra tem poder. Então, Deus abençoe vocês.